Nós damos sequência no estudo da termodinâmica, que nós começamos algumas aulas. Nas aulas anteriores nós havíamos falado sobre calor específico, havíamos falado sobre capacidade térmica e sobre calor latente. Eram as ferramentas que nós precisávamos para começar a estudar a mistura de substâncias, que é o que a gente começa hoje, com o caso de uma mistura de duas substâncias iguais, líquidas. Então, por exemplo, suponhamos que você tivesse uma vasilha com água a 10 graus Celsius e tivesse 200 gramas de água nessa vasilha. E suponhamos que tivesse uma outra vasilha de água a 30 graus Celsius com 500 gramas de água. Daí você mistura as duas vasilhas, numa vasilha maior, os dois volumes de água numa vasilha maior, e eu pergunto qual a temperatura final dessa mistura. Algumas considerações, tá? Primeiro, você imagina que isso daqui são calorímetros ideais. O que é calorímetro ideal? São vasilhas, tá? Que não perdem calor para o ambiente. Todo o calor que sair dessa quantidade de água que está mais quente, ela vai para a quantidade de água que está mais fria. Ou seja, se aqui perder 2 calorias, por exemplo, aqui ganharia 2 calorias também. Uma substância que ganha calor, positivo. A quantidade de calor ganha é positiva. E uma substância que perde calor, a quantidade de calor perdida é negativa. Se essas duas substâncias não perdem calor para o ambiente, todo o calor que é perdido pela substância mais quente chega na mais fria, os valores são iguais, Então, se eu somar a quantidade de calor que uma perdeu mais a quantidade que a outra ganhou, vai dar zero. A única diferença é que uma quantidade é positiva e a outra é negativa. São iguais as quantidades, tá? Bom, relembrando que a quantidade de calor que uma substância troca é igual à massa dessa substância vezes o calor específico dela e vezes a variação de temperatura dela. Como nós temos água nas duas vasilhas, o calor específico da substância 1 é igual da substância 2, porque é o mesmo tipo de produto que está lá, água, líquido. Então, ao invés de eu ficar diferenciando como calor específico 1 e calor específico 2, eu vou chamar apenas de calor específico C. E a temperatura final, depois das duas substâncias misturarem uma com a outra, vai ser a mesma para as duas. Então, também não preciso diferenciar a temperatura final da substância 1 e a temperatura final da substância 2. Bom, sabendo disso, tá? Então a gente pode tirar esses calores específicos que estão diferenciados um do outro e colocar apenas C no lugar. E no lugar da temperatura final da substância 1 você põe apenas TF e da substância 2 apenas TF também. Por quê? Não está na mesma temperatura. Se você trouxer os dados desse exemplo que eu coloquei para vocês para a equação, massa da substância 1 200 gramas, calor específico tanto da substância 1 como da substância 2, o calor específico é 1. Por quê? A gente está falando de água líquida. 1 caloria por grau Celsius. Temperatura final que eu quero descobrir para ambas. Temperatura inicial da substância 1, 10 graus Celsius. E da substância 2, 30 graus Celsius. Se você desenvolver essa conta da maneira que você achar mais fácil, matematicamente mais fácil, ok? Você vai chegar à conclusão que a temperatura final daquela mistura seria de aproximadamente 24 graus Celsius. Algumas considerações para você verificar se o que você fez está certo ou se está errado. Quando você tem substâncias iguais, a substância que tem mais massa, ela tende a governar a temperatura final. Ou seja, a temperatura final da mistura deve estar mais próxima da temperatura onde tem mais quantidade de matéria. Porque os calores específicos são iguais para as duas substâncias, tá? Apenas nessa situação. Então, analisando o resultado que a gente teve aqui no final, 24 graus Celsius, está coerente com essa linha de raciocínio, tá? É uma forma de vocês conferirem o resultado de vocês
e verificar se você está no caminho certo, se você está no caminho errado. Para vocês praticarem, eu deixei um exercício que está aqui. Ó. Tenham atenção nesse exercício no seguinte: a quantidade de água das misturas que estão aqui está em quilograma. Como eu passei para vocês o calor específico em gramas, convertam essa quantidade de massa, as duas quantidades de massa, para gramas antes de vocês fazerem a conta, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário embaixo do canal, aqui no YouTube, que eu respondo para vocês, ou presencialmente na sala de aula, vocês podem me perguntar que eu também respondo, ok?